O tema da entrevista de hoje é neurociência aplicada à mudança de estilo de vida. Boa noite. O programa Vidas em Ação está recebendo a doutora Alcione Costa, que é nutricionista integrativa e terapeuta, residente na cidade de Pontal. Bem-vinda, obrigado pela sua presença. É um prazer te receber aqui, num programa Vidas em Ação. Olá, Joana, muito boa noite, tudo bem? Tudo bem. Quem agradeço, né, pelo convite, pela oportunidade. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a minha profissão, sobre os meus tratamentos e como eu posso estar agregando isso, né, na vida das pessoas. Tá certo, a satisfação é toda minha. Vamos falar sobre saúde, sobre estilo de vida saudável e como conseguir isso nessa vida corrida que a gente leva. Diante de tantas opções de comida e também devido à correria do dia a dia, como é possível ter um estilo de vida e saudável? E como a neurociência pode nos ajudar a mudar nosso estilo de vida? Bem, primeiramente nós precisamos entender o que é neurociência, né, para a gente poder falar um pouco sobre as mudanças que são necessárias fazer para realmente ter mais saúde e mais longevidade. Então, neurociência faz parte de um conjunto de ciências, né, que estuda o sistema nervoso. Então, tem por objetivo entender as bases biológicas do comportamento humano. Né? Se estuda a parte de memória, aprendizado, neuroplasticidade, e a gente consegue aplicar essa ciência na mudança de hábito e de comportamento. A gente percebe, né, que a maioria das pessoas realmente estão inseridas em um estilo de vida muito corrido, e isso, de fato, tem dificultado que elas se alimentem direito, que elas dormem direito, só que isso traz consequências. A conta, uma hora chega. Certo, Por quê? Essa vida louca que as pessoas levam, as pessoas não se cuidam mais direito. Isso traz doenças. Você entende, Joana? Então, a gente precisa aprender a mudar hábitos. Então, as pessoas acham difícil fazer coisas novas. Então, vai fazendo o que dá, come o que dá tempo de comer, e isso faz mal para a saúde. Né? Não se cuida, não dorme direito. Então, antigamente, há 100 anos atrás, por exemplo, as 3 maiores causas de morte provinham de germes infecciosos, como pneumonia, gripe, tuberculose, infecções gastrointestinais, por exemplo. Né? Hoje, poucos de nós morremos por contágio por essas doenças. A maior causa de morte, hoje em dia, tem sido por meio das doenças crônicas não transmissíveis, mas que são evitáveis. Então, são doenças causadas pelo homem. Então, nós estamos na época das doenças degenerativas, que a gente poderia evitar. E quais doenças são essas? Diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares, sobrepeso, obesidade. Essas são as causas de morte hoje em dia. É o índice, né? Tem um índice bem grande, né? Que exatamente. Se fala muito, né? Vem se mostrando bastante, né? Exatamente. Então, o que nós percebemos? Que nós não somos determinados pela nossa genética, como muitos acreditam. Então, a genética interfere no máximo 5%. O restante é devido ao nosso estilo de vida desregrado, né? Onde a gente realmente faz as coisas de qualquer jeito sem pensar, de fato, na saúde a longo prazo. Né? Então, todos nós temos a condição de mudar hábitos, de se alimentar melhor, de tomar decisões melhores em prol da sua saúde.
Uhum. Estudos mostram, inclusive, que a cada 18 minutos, um americano morre devido ao alimento que ele ingeriu. Tá. Devido aos maus hábitos Maus alimentares. hábitos, né? Exatamente, né? E esses maus hábitos alimentares, eles matam mais do que assassinatos, terrorismo, guerras. Olha só. Que triste isso. Muita gente não acredita nisso ainda, né? Exatamente, exatamente. E nós temos percebido o aumento do sobrepeso, da obesidade, do Sim. diabetes, né, das doenças cardíacas. Então, todas essas doenças aí são atribuídas aos maus hábitos de vida, aos maus hábitos alimentares, né? Certo. Então, a pergunta é: como que eu faço para viver mais, para evitar ter esse tipo de doenças, né? Para ter mais qualidade de vida? O que eu teria que fazer? Nós precisamos realmente fazer mudanças de hábitos, mudanças no nosso estilo de vida, né? Desenvolver hábitos saudáveis é essencial, como melhorar a alimentação. Esse é o ponto mais importante. Diminuir o consumo de álcool, que a gente sabe que as pessoas exageram mesmo. Também. Parar com o cigarro, que faz muito mal. Controlar o estresse. É um conjunto, né? De fatores, de né? fatores, né? Controlar o estresse, a ansiedade, nós sabemos que é difícil, né? Verdade, Diante da correria que é o dia a dia, trabalho, estudo, casa, filho, especialmente nós mulheres, né? Que temos 1001 coisas para fazer. É difícil controlar o estresse e a ansiedade, mas é necessário. Se quisermos viver mais e ter uma pele bonita, né? Ter uma vida saudável, como você está colocando, né? Exatamente. Dormir bem, que a maioria das pessoas nem acreditam que dormir bem faz a diferença. Faz a diferença, que isso é essencial para você ter mais saúde, né? Sim. Inclusive, ter uma boa noite de descanso, você consegue, além de descansar, diminuir o estresse, você vai evitar também o enfraquecimento do seu sistema imunológico, e é durante o sono que ocorre o processo de detox, onde o seu fígado vai trabalhar, detoxificar o seu organismo, e você consegue, inclusive, né, além de eliminar as toxinas, você consegue emagrecer. E as pessoas que bacana, não né? sabem Que disso. informação valiosíssima que você está passando, né? Durante o sono, né? Que, nossa, a gente não faz nem ideia. Eu, praticamente, não faço ideia disso, não fazia ideia. Dormir bem é que essencial. Informação maravilhosa. Exatamente. Especialmente quem está no processo de emagrecimento. Se não dormir bem, não emagrece. Olha isso. Ok? E fazer atividade física também. A maioria das pessoas não gostam, sei lá, tem preguiça de fazer. E faz parte das mudanças necessárias para melhorar a qualidade de vida. Tá. E um outro ponto também que eu gosto de salientar é evitar os xenobióticos. Que seria isso, né? Então, xenobióticos são substâncias estranhas que, em contato com o nosso organismo, o organismo não reconhece. Não reconhece, né? E isso acaba trazendo diversos malefícios para o corpo da pessoa. E onde que estão esses xenobióticos, por exemplo? Nos pesticidas, nos aditivos plásticos, no álcool, no alumínio, em alguns conservantes, no formol. Olha. E até mesmo, né, nos alimentos. Alguns conservantes acabam fazendo mal para a gente. E com isso a gente pode desenvolver doenças sérias, inclusive o câncer. Então é importante a gente buscar por alimentos mais saudáveis, no sentido deles serem... qual que é a palavra, gente? Produtos mais orgânicos. Eles são mais caros, mas são de melhor qualidade. Certo. Tá? Então seria Sem importante dúvida. a gente buscar por esse tipo de alimento, Começar diminuir o plástico adaptar também. Isso, né? Não faz parte da rotina, não é normal. Você consumir orgânicos, você tirar o plástico, você está em contato com o plástico em todo momento. Com o alumínio. Com alumínio. É bem colocado. Muito bem colocado. E tudo isso intoxica o seu corpo, né? E te gera muitas doenças. Então, é muito importante, né, que quando a pessoa está em um processo de doença, ao mudar esses hábitos aí, ela já consegue
melhorar o seu estado de saúde. Ela começa a recuperar a sua saúde. Então, não está perdido ainda, né? Desde que a pessoa se conscientize e, de fato, faça as mudanças necessárias. Então, por que eu estou te falando tudo isso? Não é de neurociência que nós vamos falar? Exatamente. Sim. Porém, nós estamos falando dos maus hábitos ao qual as pessoas estão inseridas, né? E a maioria não estão dispostas a fazer mudanças de hábitos porque é difícil, é desafiador, né? Seria aí mais desafiador do que difícil, né? Exatamente. Só que aí a pessoa tem que entender do processo, né? Que também não tem muito a ver apenas com a força de vontade. Ai, fulano tem preguiça, ela não tem força de vontade, por isso que ela não se alimenta bem, por isso que ela não emagrece. Não. Tem a parte química do cérebro que precisa ser levada em conta. A gente precisa trabalhar os nossos neurônios, né? No caso, trabalhar a produção de novas conexões neurais, né? Que no caso vai possibilitar essa mudança de hábito. Então não é algo que a pessoa quer ou deixa de querer. A gente precisa trabalhar a nível cerebral. Que muda do dia para a noite. É difícil também, né? Nem é do dia para a noite, demora um pouco. Demora. A mudança de hábitos, ela é a médio e a longo prazo, né? Então a maioria das pessoas precisam entender isso e estar dispostas a aceitar a ajuda profissional. Porque sozinho, às vezes, é difícil. Mais difícil ainda, com certeza. Exatamente. É um processo complexo, né, que exige uma intervenção de um profissional ali que possa ajudar essa pessoa, né? Então, Joana, além de ter que reorganizar toda a alimentação dessa pessoa, né, alinhar a rotina dela, a gente precisa fazer a aplicação de técnicas para ajudar a reprogramar esse cérebro aí, para poder a pessoa desenvolver esses novos hábitos. Ela tem que mandar novas mensagens para o seu cérebro, né? E esse cérebro, ele precisa se adaptar a essa nova informação. E com a prática, você consegue, de fato, desenvolver essas novas conexões neurais. O nosso cérebro tem essa capacidade. E eu, como nutricionista, posso fazer essa parte, né, da organização ali, da alimentação, do cardápio, organizar a rotina da pessoa para facilitar o dia a dia dela. Como também no papel de terapeuta, eu aplico a TEC. Então, com a TEC, né, é possível tratar o cérebro e moldá-lo a desenvolver esses novos hábitos. Essa TEC O que é TEC? Muita gente não sabe o que é TEC, TEC, né? Como você vem falando. E quais são os seus benefícios? Então, TEC é uma terapia, né? Terapia emocional. Terapia, e comportamental, para mudar os hábitos. Daí que a pessoa tem que estar fazendo esse segmento, uma terapeuta, para chegar onde você está falando, essas mudanças de hábitos, né? Exatamente. Então, vai depender muito do grau do problema ali que a pessoa tem, o quanto os hábitos dessa pessoa está prejudicando a saúde dela. Então, talvez um psicólogo entre em cena. Tem o terapeuta, né, que também aplica as ferramentas cientificamente comprovadas para ajudar aí na mudança de hábitos, né, e ajudar essa pessoa a melhorar completamente a sua qualidade de vida. O médico também, talvez, precisa ser inserido, o nutricionista. Então, é uma equipe multidisciplinar. Não tem como um profissional só querer fazer tudo, porque é um pouco complicado. Eu, ainda bem que gosto muito de estudar. Além de nutricionista, eu sou terapeuta, tá? Não confunde com a psicologia, psicólogo, tem lá a formação dele, né? Ele investiga mais a fundo as questões emocionais e psíquicas e entra lá com a intervenção dele. Mas, por exemplo, eu como terapeuta, eu tenho várias formações na área das terapias. Sou terapeuta de saúde integrativa sistêmica, né? Onde a gente tem um olhar integrativo da saúde ali da pessoa. Né? E eu também sou terapeuta emocional e comportamental. Nós aplicamos as ferramentas baseadas na neurociência para poder ajudar a pessoa a realmente mudar esses hábitos que são prejudiciais, né? E inserir novas informações
nesse cérebro, fazer essa substituição de pensamentos negativos, né? Fazer um alinhamento ali das emoções, aquelas emoções tóxicas mais negativas. Com as ferramentas a gente consegue alinhar tudo isso. Então, como eu tenho essas duas formações, eu consigo trabalhar tudo isso com o meu paciente. E a gente consegue entregar, assim, um resultado bem significativo de melhora nessa questão aí da mudança de hábito e de comportamento dessa pessoa. Certo. E tudo depende do paciente também, né? Por mais que o profissional tá ali ajudando, se o paciente também não se ajudar, fica difícil, né? Milagres não acontecem dessa forma, né? Acredito, não sei se estou falando. Olha, o milagre acontece quando, de fato, a pessoa está disposta à mudança, está aberta. Então, eu faço a minha parte no meu papel de profissional, meus 50%, né? Que eu falo que eu entrego 100%. Mas vamos dizer aqui, meio a meio. Os meus 50%, eu vou, assim, entregar para o cliente, eu vou dar o meu melhor, né? Ajudar ela da melhor maneira possível dentro da minha área de atuação, dentro dos meus conhecimentos. Vou ensiná-la, inclusive, pegar na mão para que ela possa aplicar as ferramentas e ela entender que é para o bem dela. Então, se ela aplicar, o benefício será todo dela. E eu vou ficar muito feliz por ter contribuído. Mas eu, como profissional, sou uma ferramenta apenas, né? Que estou aqui disposta a ajudar. Mas realmente vai depender da pessoa, do paciente, né? Da disposição dela, dela entender que ela precisa de ajuda, né? E de aplicar o que ela está aprendendo. Não só ouvir, mas aplicar, pôr em prática, né? Aplicar. Inclusive, essas ferramentas da TEC, né, da terapia emocional e comportamental, elas são muito práticas. Né? Então, eu, fecho um protocolo com a pessoa e a gente faz a aplicação dessas técnicas. Eu junto com a pessoa, segurando na mão dela, ensinando, ó, aqui você faz assim, você faz assado, né? Você tem alguma dúvida, deixa a pessoa falar, né? Vou alinhando e, além de fazermos juntas algumas atividades, eu dou lição de casa também, né? Tem exercício para a pessoa fazer em casa, ferramentas para ela aplicar. Na próxima sessão, eu pego o feedback dela, tiro dúvidas para a gente poder entrar na próxima ferramenta, né? E dessa forma eu vou conduzindo, vou conseguindo ajudar essa pessoa. E, assim, em um tratamento de 3 meses, 4 meses, por exemplo, a pessoa, assim, tem resultados maravilhosos. A mente dela muda, as emoções dela mudam e a saúde também. Com certeza. E a pessoa fica muito grata, a gente, né, no papel de profissional, fica muito feliz também de conseguir ajudar. É isso. Então, Joana, um ponto importante que a maioria das pessoas não sabem e que a gente usa a neurociência para poder ajudar os pacientes é a questão, por exemplo, do nosso inconsciente. Todos os nossos hábitos, especialmente os negativos, os que prejudicam a nossa saúde, eles já estão no piloto automático, inseridos lá no nosso subconsciente. É por isso que as pessoas não conseguem se tratarem sozinhas. Precisa da ajuda profissional. Por quê? Toda essa informação que veio lá da infância, né, da criação, das crenças, né, que foi inserida na mente dessa criança, foi onde ela se tornou o adulto que ela é hoje, com os hábitos que ela tem, com as atitudes que ela toma, tudo é de acordo com o que ela tem inserido no seu inconsciente. Então, se isso está prejudicando a vida dela, a saúde dela, aí entra a intervenção profissional, né, com essas ferramentas que eu te falei aí, para poder realmente mudar crenças, mudar hábitos, substituir, é importante. E o mais interessante de tudo é que o nosso cérebro, ele contribui muito para isso, porque o nosso cérebro, ele é plástico, ele não é estático. Então, se você manda uma informação diferente para ele e você pratica, você repete aquilo, você deu voz de comando. Seu desejo é uma ordem, ele vai obedecer. Certo? Então, por exemplo, se você também só manda informação negativa para o seu cérebro, você reclama muito, você é muito negativo, eu não consigo, para mim não dá certo, etc. É esse tipo de informação que você está mandando, vai ficar gravado. Então, você vai ser uma pessoa mais desmotivada, tá? Uma pessoa que tem um pouco de resistência
as mudanças. Então, claro que nada vai acontecer de bom na sua vida, porque você não está disposta. Mas, se você usar o mesmo mecanismo para o positivo, o seu cérebro também vai se moldar nessa mudança positiva aí e vai imprimir no seu corpo aquilo que você deseja. É emagrecer, é melhorar a rotina, né? É melhorar a alimentação. A neurociência é perfeita, se aplica para tudo. Só que no meu caso, eu preferi estudar a parte, né, das terapias para ser usada no emagrecimento, na mudança de hábitos e de estilo de vida. É tá. sobre isso que nós estamos falando aqui, né? Então, se você realmente estiver disposta à mudança, eu estou com um arsenal de ferramentas para poder te ajudar. Ou seja, é um exercício diário, né? Que a pessoa tem que fazer, querer aquilo e exercitar aquilo dentro dela, né? Inclusive em palavras, né? Com certeza, com certeza. Se você falar, eu quero isso, e você repetir aquilo para você, né? O caminho, mais ou menos, é esse, né? Vou falar mais ou menos. O caminho é longo, né? O caminho é longo. longo, mas é possível fazer mudanças, porque o nosso cérebro, ele tem essa condição. Então, você, entendendo que você precisa de ajuda, e você diante de um profissional com ferramentas adequadas, é óbvio que o sucesso... sozinha é difícil, né? A gente não tem como. A gente tem que realmente ser realista, que sozinha é difícil essa mudança toda. Tem que ter, com certeza, juntamente com um profissional, né? Por exemplo, Joana, a pessoa sabe que ela não pode comer determinado alimento. Ela sabe que faz mal para a saúde dela. Ela sabe que esse alimento vai ajudá-la a engordar ainda mais. E por que ela come? Porque tem a ver com as memórias, né? Tem a ver com as crenças dela, hábitos, né? com os maus hábitos inseridos lá a nível subconsciente. Então, para poder mudar o subconsciente dela, é onde entra aí a necessidade da aplicação das ferramentas da TEC, né, da terapia emocional e comportamental. Né? Então, a gente vai trabalhando isso, né, e ajudando a pessoa a realmente mudar esses hábitos e esse comportamento aí. E em pouco tempo, se realmente ela levar a sério, ela consegue excelentes resultados. Bacana. Tem como programar nosso cérebro em 21 dias? Olha, a neurociência, ela confirma que em 21 dias são suficientes para você adaptar a uma nova rotina. Entende? Inicialmente, qualquer mudança é difícil, ela é desafiadora, exige muito mais esforço. Mas se você praticar um novo hábito corretamente, religiosamente, durante 21 dias, ao final do período, aquilo não estará mais tão desconfortável. Você vai praticar aquele novo hábito sem ter tanto esforço. Vai acontecer já de forma natural. Mas eu costumo dizer o seguinte, né, para os meus pacientes, que seria interessante você fazer 3 ciclos de 21 dias. Certo. O primeiro é de adaptação. Se você praticar certinho, com 21 dias, aquilo já faz parte da sua rotina. Já fica muito mais fácil, tá? E você não vai ter mais tanta dificuldade em continuar praticando. Agora, por que 3 ciclos de 21 dias? Realmente para você praticar a repetição. Porque a repetição, ela é a mãe da mudança, né? Então, se você pratica por 21 dias... né, até 63 dias de preferência, você consegue, de fato, mudar completamente um hábito. Começar novos hábitos, né? Exatamente. Se adaptar a novos... Então, não se cobre muito, tá? Eu sei que todo dia a gente tem, todos os dias, né, nós temos mudanças a serem feitas. Sim. Então, coloque uma meta. Eu ajudo muito os meus pacientes a estabelecerem metas. Sem metas, você vai se perder, você vai achar que está tudo muito complicado, larga isso para lá, você vai desistir. Mas com as metas bem equilibradas, né, escritas, tudo organizadinho, você consegue, de fato, fazer as mudanças que você precisa e atingir os seus objetivos. Então, tipo assim, se você quer mudar... você tem meia dúzia de hábitos ruins aí, que você precisa melhorar. Você não vai trabalhar os 6 de uma vez. Trabalha 1, 2. Trabalha 1 durante os 21 dias. Aí você vai continuar praticando
até 63 dias, que são os 3 ciclos de 21 dias, daquele hábito sim. que você iniciou. Aí você já insere mais um e vai trabalhando devagar, a médio e a longo prazo. Então, assim, a gente tem que ter comprometimento com a nossa mudança e entender que as coisas realmente não acontecem num passe de mágica, é um processo, e a gente precisa ter paciência. É o que muitos não têm. Exatamente. Muitos desistem no meio do processo. Você falou um ponto importante, paciência, né? Eu acho que isso também é primordial também, né? Para a pessoa focar naquilo e dar continuação no que já está fazendo, né? A paciência, eu achei um ponto importante isso. É importante, Joana, porque os maus hábitos que a pessoa desenvolveu não foi de um dia para a noite. Foram durante uma vida. Faz sim. 15, 20, 30 anos que a pessoa pratica esse mesmo hábito. Aí ela quer eliminar ele em um mês? Em 21 dias? Mesmo com a ajuda de um profissional fica difícil, né? Fica Assim, difícil. Por quê? Porque tem que viver o processo, né? E você não precisa demorar 20 anos, da forma como você inseriu no seu subconsciente hábitos negativos, prejudiciais, que hoje estão afetando a sua saúde. Você demorou 20 anos praticando eles todos os dias, eles ficaram tão fortinhos que eles já trabalham no piloto automático. Mas não precisa demorar mais 20 anos para você substituir esses hábitos por outros mais saudáveis. De fato, com a ajuda profissional, você acelera o processo. Né? Então, você precisa entender que você precisa de ajuda. Que tudo que está acontecendo, você não está satisfeita, sua saúde já está sofrendo, que de fato, você vai precisar de uma ajuda profissional para acelerar os seus resultados. Sim. Você entendeu? Mas, no entanto, é importante, né, que você tenha essa, como que eu posso te dizer? Essa consciência de que os hábitos negativos precisam ser trabalhados, tá? Que realmente você precisa tirar a força dos hábitos negativos, você precisa enfraquecê-lo a nível cerebral e, de fato, colocar força, né, e foco naquilo que você quer conquistar. Eu preciso emagrecer, então eu tenho um processo ali a ser feito. Eu preciso melhorar a minha alimentação, eu preciso dormir melhor, eu preciso praticar atividade física. Então eu preciso fortalecer essa crença de que eu preciso fazer tudo isso para melhorar a minha saúde. Entende? E praticar. E pôr em prática, né? Que é o principal, né? Exatamente. Dessa forma você vai enfraquecendo aqueles hábitos negativos. Porque também só falar e não pôr em prática não vai adiantar. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Então você precisa repetir. Praticar um pouco a cada dia, 1% a cada dia. 1% melhor a cada dia. Sim. Então, ao final do processo aí, você vai ter atingido o seu objetivo. Bacana. Muito bem colocado, né? Porque são informações que faz diferença no dia a dia. Vai fazer e faz, né? Faz toda a diferença no dia a dia da gente. E são informações... Se a gente começar a colocar em prática como você está falando, né? Exatamente. E são informações que a maioria das pessoas não tem. Elas precisam saber. Exato. E é por isso que nós estamos aqui, né? Para poder comunicar às pessoas a necessidade da mudança. De estar buscando essa mudança, né? De estar buscando por informação. Então, às vezes, as pessoas... preferem economizar. Ah, não, eu não vou pagar um nutricionista, um terapeuta, um psicólogo para isso. Eu vou pesquisar no Google, ali tem uma receita não é a mesma detox. Coisa. Ali tem uma dica que eu já vou aplicar, já vai me ajudar. Não, tudo bem. Não há problema nenhum em você pesquisar, em você ir lá no Google. Não tem problema. Mas, no entanto, as informações ali são soltas. Você não tem um acompanhamento profissional, tá? Você precisa viver esse processo aí que eu comentei. Não vai ter alguém ali para pegar no seu pé, no bom sentido, né? Segurar na sua mão. Segurar na sua mão, e te né? ajudar. Entendeu? Né? Então, o que acontece? É muito importante a gente se comunicar. Então, quando um profissional de saúde abre a boca para poder falar do seu trabalho, ele está salvando vidas. Sem dúvida, né? Se eu vendo o meu protocolo, se eu vendo o meu tratamento,
Eu estou fazendo algo bom para a sociedade. Tem a parte E que eu você faço... estudou, se dedicou para fazer isso, né? E eu faço muita doação também. Né? Nas minhas redes sociais tem muita coisa que eu distribuo de forma gratuita. Eu tenho comunidades que eu coloco conteúdo, não cobro. Porque eu tenho esse amor pelas pessoas, eu quero ajudar. Né? Então, eu estou sempre ali comunicando. Eu sinto que é a minha obrigação fazer isso. Né? Como profissional de saúde, esse é o meu compromisso. Né? Mas aí tem a parte também dos protocolos de acompanhamento, de tratamento. Mas nem todas as pessoas entendem a seriedade disso. Aí preferem achar que estão economizando, mas é o famoso barato que sai caro. Né? Exato, A pessoa exatamente. acaba não entendendo aí, né, a dinâmica da coisa. Inclusive, eu desenvolvi um projeto, que é o projeto Detox, projeto Detox Plus, que é onde eu faço um detox integrativo nessa pessoa. Como assim? A gente vai fazer um detox mental, emocional e metabólico, parte física, corporal. Por isso que eu chamo de plus. Então, é um acompanhamento que eu dou de 30 dias dentro de um grupo de alunos, um grupo VIP, e eu conduzo o detox ali. Mas é um detox que vai além do suco verde. As pessoas acham que o detox é bater uma folha de couve com uma laranja e um gengibre e já tá pronto. Tá tudo certo. E não é bem assim. O meu detox, ele é completo, vai além do suco verde. E além de tudo, a gente trabalha questões emocionais, tá? As questões também da mudança de pensamento, a mudança de hábitos, porque se você não fizer essa parte mental, né, não fizer a reeducação cerebral, você não consegue atingir os seus objetivos, sejam eles quais forem. É emagrecer, é conseguir sucesso ali na sua carreira, é ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, não importa em qual área. Se você não trabalhar a sua mente, as suas emoções, você não vai ter o melhor resultado, né? Então, eu quis colocar dentro do projeto Detox Plus, né, todos esses fatores aí, porque se não for com esse olhar integrativo, vai ficar faltando uma peça nesse quebra-cabeça. E a pessoa não vai conseguir, de fato, melhorar a sua saúde, porque estava faltando algo. Então, como eu sou integrativa, eu trabalho com esse olhar, eu não trabalho uma coisa só. Eu vou trabalhar com você o cardápio, eu vou organizar a sua rotina, o seu prato, a sua alimentação. Calma, a gente vai chegar lá. Só que primeiro, eu quero trabalhar a sua mudança de pensamentos. Esses pensamentos destrutivos aí, de negatividade, que te coloca para baixo, suas crenças que te limitam, seus bloqueios, suas emoções tóxicas que estão acabando com você, não te deixa emagrecer, te faz comer além da conta, você perde o controle. Tudo isso é emocional. Eu trabalho tudo isso primeiro. É importante você pra depois entrar com a alimentação. Depois entra com a mudança alimentar. Ah, bacana. Então, eu gosto muito de falar que a reeducação, primeiramente, ela é cerebral. Aí depois que vem a reeducação alimentar. Então, você tem que trabalhar nesse passo a passo. E você está falando um ponto... Aliás, todos os pontos são importantes, né? A gente está falando de educação alimentar, você está colocando, porque a gente come com os olhos, né? A gente vai no mercado, vai na padaria ali, olha aquela vitrine ali, nossa, aí você já... Nossa, deve estar bom isso daqui, né? E de repente você já está comprando uma coisa que na sua cabeça, praticamente você já degustou aquilo ali sem... Exatamente. Sem ingerir, né? Interessante. Isso ativa, super né? Interessante. Ativa o seu cérebro a querer Aliás, consumir. Acontece isso comigo também. Ativa o seu cérebro a querer ter aquele prazer, né? De comer. Mesmo sabendo que talvez, eu estou ali num tratamento para emagrecer, por exemplo, né? Eu não posso comer pizza agora. Eu estou num processo de emagrecimento, tá? Mas você vai lá e come. Por quê? Os seus sentidos, né? Você foi motivada pelos seus sentidos. De sentir o cheiro, de olhar, né? De sentir vontade de comer aquele alimento, mesmo sabendo que naquele momento você não pode. Não estamos falando de restrição, tá? Nós estamos falando aqui da pessoa que está em um processo de tratamento. Se ela está num processo de mudança de hábitos, é interessante ela dar uma parada com os hábitos errados que ela tinha antes, senão não vai adiantar nada. Não que, nunca mais eu vou poder comer um pedaço de pizza.
Não, você vai, mas tem o momento certo, a quantidade certa, e eu vou te ajudar a reprogramar sua mente para isso. Você vai aprender por exemplo, trabalhar suas emoções para você não comer mais por emoção. Para você se controlar mais diante da comida e comer só o suficiente, só até você ter fome física, por exemplo. Eu ensino tudo isso com a TEC, né? Aplicando a terapia aí, emocional e comportamental, que são baseadas na neurociência, que é maravilhosa. Por isso que é terapia emocional e comportamental, né? Fala tudo, né? Exatamente. Então, como eu falei no início, eu tenho uma formação de terapeuta em saúde integrativa sistêmica e também uma formação pela ABNEC, que é a Associação Brasileira de Nutrição Emocional e Comportamental, onde a gente aprende diversas ferramentas, todas baseadas na neurociência, na inteligência emocional, inclusive, lá do Daniel Goleman. Tá? E ao serem aplicadas todas essas ciências, a gente consegue ajudar esse paciente a mudar hábitos, a mudar comportamento, tá? A se controlar diante da comida, a estabelecer as suas metas, né? E melhorar toda a sua qualidade de vida aí. Qual a diferença entre neurociência e neuropsicologia? Bom, a neurociência, conforme eu já expliquei inicialmente, ela faz parte de um conjunto de ciências que trabalha o sistema nervoso, né? Então, são duas áreas que se complementam. Então, a neurociência, ela é muito mais abrangente e ela tem sub-áreas. E, por exemplo, a neuropsicologia, a psicologia e outras ciências são sub-áreas da neurociência. Né? Então, veja bem, as pesquisas em neurociência iniciaram com a identificação da estrutura celular dos neurônios. Aí, depois disso, vieram outros estudos, né, sobre aprendizado, memória, a neurogênese, que no caso é a formação dos novos neurônios, e também da neuroplasticidade, também chamada de plasticidade neural, que é a readaptação né, das funções cerebrais frente a um estímulo, onde a pessoa consegue ali fazer mudanças cerebrais, se adaptar a novas experiências, né, a novas mudanças na vida dela, de uma forma muito simples, até porque o nosso cérebro, ele tem mesmo essa capacidade. Então, se adaptar, né? Isso, então a neurociência estuda muito isso. Já a neuropsicologia é como se fosse mesmo uma sub-área da neurociência, que trabalha aspectos cognitivos e também comportamentais, e correlaciona esses aspectos ao funcionamento do cérebro. Investiga também quais estruturas cerebrais, né, estão comprometidas, quais estão preservadas frente à manifestação de sintomas. E desta forma entra ali com a aplicação do tratamento, né, da terapia, o que for necessário ali para cada tipo de paciente. Então, a neuropsicologia, ela é capaz, no caso o neuropsicólogo, né, ele é capaz de identificar transtornos psiquiátricos, distúrbios de ansiedade, que mais? Sintomas de hiperatividade, tanto em adultos quanto em crianças. Identificar processos depressivos, fobias, síndrome do pânico. Tudo isso se consegue identificar com uma avaliação né, completa, precisa. E são áreas complementares, como eu já disse, né? E na hora de tratar esse paciente aí, talvez vai ser necessário uma equipe multidisciplinar para ajudá-lo. Certo. Psicólogo, o neuropsicólogo, que talvez o psicólogo que tem uma formação, né? Ele faz uma faculdade de 5 anos para isso, ele possa fazer talvez uma pós-graduação, uma especialização em neuropsicologia, tá? Que vai investigar mais a fundo todos esses fatores que eu mencionei e aplicar as ferramentas. São ferramentas lá do cognitivo comportamental? São outros tipos de ferramentas baseadas ali na neurociência? Não importa. Né? O que importa é que tanto o psicólogo, o neuropsicólogo, quem mais? O terapeuta, todos estamos trabalhando com o mesmo objetivo, que é ajudar esse paciente a se conhecer melhor, tá? A realmente mudar
aquilo que está prejudicando a sua saúde. Isso começa pela mudança de pensamentos, pelo menos a parte que eu aplico é essa como terapeuta. A gente começa sim. pela mudança de pensamento, né? Depois a Certo. gente vai inserindo as ferramentas e mudando o comportamento, mudando hábitos, alinhando ali toda a rotina da pessoa, né? E ajudando ela a fazer as mudanças necessárias. E é isso, todos os profissionais aí inseridos, né, em um cenário para ajudar esse paciente a ter uma vida mais saudável, mais plena. Isso. Mas se a pessoa sofre de um transtorno mais sério, como a compulsão alimentar, por exemplo, a neurociência ela pode ajudar ou tem que tomar alguma medicação? Medicamento, né? Ou medicação, Sim, enfim. sim. Então, Joana, o sistema nervoso é ele quem controla o comportamento alimentar. Então, vai depender muito do grau da doença desse paciente. Tá. Entendi. Dependendo do grau, ela vai ter que tomar um medicamento. Aí não é o psicólogo quem vai passar esse medicamento, não é o terapeuta, não é o nutricionista, mas sim o médico, o psiquiatra, talvez, né? Por isso que eu te falei a respeito da importância da equipe multidisciplinar, Sim. dependendo do grau ali do problema da pessoa, né? Então, existem estratégias para tratar o circuito motivador do vício, tratar o comer emocional, né? Tratar aí essa compulsão, ajudar essa pessoa a ter esse autocontrole e parar de cair em compulsão, porque isso vai prejudicar a saúde dela, ela vai entrar ali naquele ciclo de efeito sanfona também, de engorda, emagrece, isso faz muito mal para o organismo, né? Então, tem algumas ferramentas que, por exemplo, o nutricionista pode aplicar para ajudar a pessoa a controlar a ingestão ali dos alimentos, né, que ela está ingerindo. Tá. Porque o problema está na falta de controle. Né? As pessoas não têm controle. Então, eu, por exemplo, como terapeuta emocional e comportamental, eu aplico essas ferramentas para ajudar a pessoa a ter o autocontrole. Mas, como nutricionista também, né, eu sou muito feliz em ser formada nas duas áreas, porque além de eu ajudar a pessoa com as ferramentas da mudança de hábitos e comportamentos, né, aplicando aí as ferramentas, eu também vou ajudar a pessoa com a suplementação, se for o caso. Não é medicação. A medicação quem passa é o médico, tá? Mas eu consigo prescrever tipo um suplemento personalizado para o problema daquela pessoa, que é a base de nutrientes, que já de está acompanhando, fitoterápicos. né? Já vem tendo um acompanhamento aí. Exato. Então, eu vou, claro, aplicar as ferramentas adequadas para o problema dela, Sim. né? Adequar a alimentação dela para poder, de fato, ela melhorar a sua rotina alimentar e também entrar com a suplementação, tá? Que seja de nutrientes, que seja de fitoterápicos também. Como eu também sou terapeuta quântica, eu trabalho com os florais quânticos, com a aromaterapia. Então, eu tenho todo esse arsenal aí para poder ajudar a pessoa a realmente tratar a compulsão alimentar, a tratar esse comer emocional. Né? E a gente identifica, inclusive, muitos comportamentos disfuncionais na rotina dessas pessoas. A maioria dos pacientes que sofrem com compulsão alimentar ou outros transtornos alimentares, como bulimia, a própria anorexia, essas pessoas, não todas, tá? Mas muitas delas, elas estão passando por alguma restrição. Elas tentam fazer por conta um tratamento, uma dieta, um jejum intermitente, sem acompanhamento profissional. Então, elas estão restringindo a sua alimentação ali, porque elas restringem grupos de alimentos e isso não pode ser feito desta forma, tá? Porque isso prejudica a saúde, tá? O seu organismo pode ficar deficiente de nutrientes e isso vai enfraquecer a sua saúde, a sua imunidade. Tá? Então, não é assim que funciona. Então, a gente identifica isso nessas pessoas que sofrem com transtornos alimentares. Eu até tenho um curso de extensão nessa área, em transtornos alimentares. Eu gosto bastante de tratar, especialmente a compulsão alimentar. Tem a ver com a ansiedade, que a gente trata também, tanto com a aplicação das ferramentas, tanto com a suplementação. Tem como eu faço tudo isso, né? Certo. A questão também das emoções, né?
Como eu te falei, é importante você identificar quais são as emoções que estão te atrapalhando aí de ter uma saúde melhor. Então, a pessoa que sofre com compulsão alimentar, por exemplo, ela também sofre com a fome emocional. Porque ela come desesperadamente, como se não houvesse amanhã. E o que motiva ela a comer desta forma, sem controle? São as suas emoções negativas que levam ela até essa compulsão. Então, em uma avaliação bem detalhada, a gente descobre tudo isso. Né? Essas questões emocionais. Tem que ter um histórico familiar, né? Você tem que saber o histórico, primeiramente, né? Para você o histórico familiar, a rotina dela, a gente investiga tudo, né? Sim. Também a gente percebe com a avaliação a dificuldade que a pessoa tem de parar, né? Por que ela não consegue parar? Com a avaliação a gente vai conversar, vai investigar e vai descobrir, né? Então, nós vamos identificar, né, todos esses problemas aí e, de fato, aplicar a melhor estratégia, o melhor protocolo, né, e ajudar essa pessoa aí a corrigir esse problema. Mas, se for o caso, né, dela ter que tomar uma medicação, a gente vai encaminhar para o médico. Tá. Isso. Tá certo. Realmente, por isso que tem que ter esse conjunto de a equipe, né? De equipe, né? Exato. Sozinho é difícil, né? Fica a dica aqui que sozinho você não consegue essa mudança toda. Fica difícil. Com certeza. Né? Sem um profissional do lado, né, junto, ninguém consegue. É impossível. Olha, eu vou aproveitar o gancho aqui do que você está falando e explicar algo que eu falo muito nas minhas lives, inclusive nas minhas aulas lá dentro dos meus métodos. Por exemplo, a maioria das pessoas acha que primeiramente se muda o prato, vai para a academia, é aí que ela vai emagrecer. E não é. Não é. Ressaltando, você precisa começar aqui, ó, mudar o seu cérebro. No cérebro, na mente, né? Aí muitos, não se dando por satisfeitos, faz uma bariátrica ou qualquer outro tipo de cirurgia aí para poder emagrecer, para poder ficar fininha. Mas essa cirurgia tem que ser feita, ó, lá no cérebro. Não significa que você vai abrir a sua cabeça e vai tirar alguma coisa de lá de dentro, de forma literal. Não é isso. Quando a gente fala, não, você tem que fazer a cirurgia no cérebro. Nossa, vai operar minha cabeça? Isso é uma metáfora. Muitos entendem realmente assim. Isso. Então, significa que você tem que começar a tratar o seu cérebro. Porque quando você trata o cérebro, fica muito mais fácil os outros processos. Os outros processos, exatamente. Porque você vai mudar os seus hábitos, você vai mudar as suas crenças, você vai mudar os seus pensamentos, você vai mudar os seus comportamentos. Então, ir para a academia vai ser mais fácil. Ter que comer aquele alimento que você achava que era ruim porque é mais saudável. Ai, não tem gosto. Comida saudável é ruim. Não. Quando você trata a sua mente, quando você alinha tudo certinho, você passa a ter prazer, né? Naquela comida que antes parecia ruim. Você vai para a academia de forma mais natural, sem reclamar. E fora que eu acho que, acredito eu, né? Eu preciso entrar nesse processo aí. Mas fora que a hora que a pessoa começa a ver resultado, então nem precisa falar mais nada, né? Ou seja, aí que ela vai se motivar mais ainda, né? Exatamente. Mas o problema da pessoa que não trata a mente é que ela pode até emagrecer. Fazendo a mudança ali do prato, né? Mudando a dieta, indo para a academia, ela emagrece, mas os antigos hábitos estão todos ali instalados, não fez mudança nenhuma. No dia que ela se vê deprimida, triste, estressada, ela vai meter a cara no pote de sorvete, ela vai comer a caixa inteira de chocolate, ela vai descontar as emoções na comida, porque ela não foi treinada para poder ter esse autocontrole, para resolver essas questões. Você entendeu por que a gente deve começar o tratamento? Pelo realinhamento cerebral e emocional? Emocional, Entende? Então, conversando, inclusive, com uma paciente minha esses dias, ela comentou que quer colocar um balão gástrico, né? E não que eu desestimulei, né? Mas eu expliquei para ela, não, você precisa fazer um tratamento lá no seu cérebro, é um realinhamento mental, para você poder emagrecer e manter o peso, né? Sim. Você precisa manter. Perder, às vezes, é fácil. Manter é mais difícil. É mais difícil.
E esses tempos atrás, né, eu atendi ela e com um cardápio, vamos dizer, simples, ela conseguiu eliminar 17 quilos. Mas como ela não fez o processo completo, ela não tratou a mente, ela engordou de novo 6 quilos. E ela tá desesperada com isso, né? Ela quer se manter, só que ela tem que fazer o tratamento completo, eu expliquei para ela. Sim. Aí eu tenho uma outra paciente, que ela está em tratamento comigo agora, e ela é bariátrica. Ela fez no HC de Ribeirão a cirurgia, né? E ela engordou de novo 40 quilos. Ela eliminou 50 com a cirurgia. Durante a pandemia, ela engordou mais 40. Engordou 40, no caso. Tá. Ficou só com 10 quilos aí, Olha né? só. Eliminados. Então, o que acontece? A bariátrica resolveu o problema dela? A bariátrica Imediato, sim, né? é garantia de que você nunca mais vai voltar a engordar? Não. Não, nenhuma. Senão, ela não teria engordado 40 quilos. Né? A outra eliminou 17, engordou 6. Sei. Poderia ter mantido, mas por quê? Ela não trabalhou a parte mental. Principal, né? A se for parte ver. principal, o É. alinhamento das emoções também. Então, essa paciente, por exemplo, da bariátrica, ela está emagrecendo, claro, no ritmo dela, vivendo o processo, mas está trabalhando a mente. Tá? Então, eu quero dizer o seguinte, se a cirurgia resolvesse tudo, a pessoa nunca mais engordava. Exato. Agora, se ela trata a mente, se ela vai na raiz do problema, o que que acontece? Simplesmente ela consegue manter o peso, ela consegue manter os hábitos saudáveis que ela cultivou em qualquer momento da sua vida. Ela pode viajar, ela pode ficar hospedada em um resort. Ela vai ter autocontrole mesmo diante de tanta comida. Ela vai almoçar na sogra, ela vai comer de tudo um pouquinho, mas com autocontrole. Eu Sim. ensino tudo isso. Entendeu? E é isso que eu estou ensinando para essas que já fizeram bariátrica, outras que já fizeram outro tipo de cirurgia, que eu estou com uma outra paciente que já fez abdominoplastia e engordou tudo de Engordou novo. tudo de novo. Então, nós estamos em tratamento, tá? E essa outra paciente que comentou do balão, o balão gástrico, né? Então, eu falei para ela, vamos primeiro trabalhar a parte principal, porque aí você vai ter os resultados que você espera, vai manter o peso e não vai precisar de balão nenhum. Exatamente. Tudo começa aqui, né? É na mente. Tudo está na mente. Tá na mente. Realmente. E se você Faz acredita, todo sentido, é né? aquilo, ó. Já diz, né, um ditado. Se você acredita que você é capaz, você está certa. Se você acredita que você também não é capaz, você também está certa, tá? Então, é tudo de acordo com as suas crenças. Se você acredita, um exemplo, Verdade. que se você passar por um tratamento comigo, aplicando todo esse protocolo aí, né, toda essa dinâmica que eu estou explicando aqui, se você acreditar que você vai ter o resultado que você espera, você vai ter. Mas se você também acreditar, você ser uma pessoa descrente, uma pessoa que não acredita, uma pessoa desmotivada, não é a minha terapia, não é o meu protocolo que vai te ajudar. Porque você não está aberta à mudança. Então é importante principal. você ter essa consciência. Não existe profissional bom para um paciente ruim, podemos dizer assim. Que não está Exatamente, comprometido, que não está aberto para mudança. Aí chega reclamando. Ele chega em mim reclamando do outro, chega no outro reclamando de mim. Mas ele não põe em prática Ele não o que coloca ele nada ouve, em prática e quer que o quê? Aconteça um milagre e não é assim. Exatamente. É. É um processo que precisa ser vivido, né? E o mal, né, da população, o mal das pessoas, né, que tem essa linha de pensamento que você está colocando, que quer tudo no estalar de dedos, e não vai conseguir nunca mesmo, né? Se não pôr em prática, não mudar o modo de pensar, né? Tem um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio de pensamentos, de tudo ali. E com um profissional, com certeza, é tudo mais fácil, né? Para isso se tornar real, né? Para a pessoa realizar o que ela quer. Ter um estilo de vida saudável, né? E, enfim. Exatamente. Inclusive, dentro das minhas terapias aí da TEC, né? Nós aplicamos uma ferramenta muito interessante que ajuda a pessoa a se livrar da vitimização. Olha isso. Sabe que bacana. a Miss Vítima? Que o mundo todo é culpado por ela ser pobre, por ela ser gorda, por ela ser doente. Ela não é culpada de nada. Eu não emagreci porque a minha nutricionista é péssima, né? Eu não tive resultado não sei aonde porque o meu professor, meu Deus,
Sempre se não vitimizando, ensinou né? direito. Então ela é vítima De tudo. do mundo, de tudo, de todos. Exato. Então, tipo assim, enquanto a pessoa não tiver a consciência que a responsabilidade é dela, esquece o outro. Entende? Você absorve um pouco de um pouco de outro, né? Você tem ali a consciência de que você precisa se melhorar 1% a cada dia, você vai se trabalhando, É preciso se cobrar, né? A você gente tem que ter consegue essa o resultado. cobrança, É uma né? É, autocobrança. autocobrança, Mas não tem isso. nada a ver com o outro. A responsabilidade é nossa, nós Sim. temos livre-arbítrio, tá? Então não adianta falar, eu não tive resultado. Mas por que que outra pessoa teve? Claro que cada organismo é um. Cada pessoa reage, recebe de uma forma a terapia, o tratamento. Sim. Mas é aquilo, se você for responsável pela sua mudança, pelos resultados que você quer conquistar, você consegue. Especialmente verdade. recebendo a ajuda necessária, né? Sem dúvida. É verdade que o emocional afeta todo o nosso sistema imunológico? A gente já vem falando praticamente, né? Com certeza, Joana. O nosso emocional, ele tem a capacidade, né, de trazer doenças ou saúde para nós. Então, quando a pessoa ela tem controle emocional, quando ela tem inteligência emocional, ela consegue administrar bem as suas emoções, ela consegue, inclusive, lidar melhor com as emoções dos outros, viver bem em sociedade, né? E até mesmo ela vai ter uma vida muito melhor, ela vai aumentar o seu nível de bem-estar quando ela tem esse equilíbrio todo aí. Ao contrário, também é verdade, né? Quando a pessoa perde o equilíbrio, quando as emoções delas são mais negativas, tudo isso vai acarretar adoecimento. Contribui, né? Vai contribuir Contribui para o surgimento de muitas doenças. Doenças cardíacas, doenças autoimunes, doenças infecciosas e até mesmo câncer, né? Inclusive, estudos demonstram, né, o efeito do fator emocional sobre o sistema imunológico. Já é comprovado, né? Estudos já foi comprovado que tem todo... Tem tudo a ver, Tem tudo né? a ver, Você né? diminui a sua imunidade, né? Quando você tem emoções mais negativas. E quando você também se deixa levar pelo estresse, pela ansiedade, realmente você não controla essa parte, tudo isso também favorece ao surgimento de muitas outras doenças, né? Inclusive, quando a pessoa está ansiosa, quando ela está mais estressada, ela tem, no caso, várias reações. Você pode perceber, né? Quando você está mais agitada, mais ansiosa, você tem taquicardia, você começa a suar bastante, sua boca fica seca, dá falta de ar, parece que você está infartando. Já aconteceu de sentir isso, é horrível, né? Existe também o aumento do cortisol nesses momentos, né? E quando o cortisol está alto, ele, no caso, diminui a proliferação dos linfócitos. Diminui, no caso, a produção de anticorpos do corpo. Então, diminui a imunidade. Né? É aí que você pega uma gripe, você desenvolve outros tipos de problemas aí, de doenças, né? Inclusive, o conceito de saúde emocional, segundo a Organização Mundial da Saúde, é que saúde emocional é um estado de bem-estar onde o indivíduo realiza, né, todas as suas atividades ali, né? Ela sabe lidar com fatores estressantes, ela consegue lidar com as suas emoções e consegue ter mais qualidade de vida. Esse é o conceito, né, de saúde emocional. Então, quando a saúde emocional ela está em desequilíbrio, então, além da sua saúde física ela ser afetada, né, você vai ser afetado em todas as outras áreas. Né? Então, é muito importante que as pessoas deem atenção a melhoria da sua saúde emocional. Então, Joana, é muito importante atingir esse equilíbrio emocional, né? Porque ele vai contribuir para uma saúde melhor em todas as áreas da sua vida. Então, eu costumo falar muito a respeito da saúde emocional aplicada ao emagrecimento, visto que eu trabalho muito, né? Com mulheres que precisam eliminar peso. Então, eu falo para elas, se vocês não controlarem as suas emoções, vocês não vão emagrecer. O famoso comer emocional vem de onde? Das emoções negativas, da ansiedade, né, de crenças que a pessoa tem, de algum desequilíbrio que precisa ser investigado e tratado. Então, pensando nisso, inclusive,
Além do projeto Detox Plus, né, que eu expliquei no início, foi um projeto que eu desenvolvi para fazer um detox completo, total, no corpo da pessoa, né, mental, emocional e físico. Eu desenvolvi também um outro método com o objetivo realmente de alinhar as emoções das pessoas, né, ajudar essas pessoas a se livrar dos vírus emocionais que estão bloqueando a sua vida. Tá. Eu desenvolvi um método que é o raio-x das emoções. Método raio-x das Certo. emoções, o despertar para uma nova vida. Então, lá dentro desse método tem várias aulas, várias ferramentas que vai ajudar a pessoa nesse alinhamento aí das emoções, né? A pessoa vai, inclusive, identificar se ela está vibrando em baixos padrões emocionais. Lá ela vai entender como que funciona isso, né? O que são baixos padrões emocionais e Sim, como sim. isso tem afetado os resultados dela em todas as áreas da vida. Na saúde, nas questões profissionais, né? Nos seus resultados em geral. Então, se você realmente não resolver as suas questões emocionais, não modificar as suas crenças, o resultado não virá. Então, eu desenvolvi esse método aí realmente para poder ajudar as pessoas a dar esse salto quântico, né, que a gente fala na física quântica e despertar para uma nova vida e obter os resultados que a pessoa quer e merece ter. Exato. E merece ter, você falou tudo, né? Basta despertar, né? Basta Exatamente. despertar. Então é esse o meu trabalho, né? Resumindo, né, como nutricionista, como terapeuta integrativa, eu tenho realmente essa visão integrativa Sim. e ajudo as pessoas a melhorar a sua saúde, tá? Mas o meu foco, qual seria, né? Talvez você perguntaria, você é nutricionista, você é terapeuta, qual é o seu foco? Né? Eu gosto muito de trabalhar a neurociência aplicada ao emagrecimento. Estou aí com o projeto Detox para realmente dar uma acelerada nos resultados. Aí tem a Certo. aplicação das ferramentas da neurociência lá dentro do projeto também. Então, eu trato a fome emocional, né? A gente aplica também a neurociência para poder tratar a compulsão alimentar e a fome emocional. Então, eu trabalho com a saúde integrativa da mulher também, né? E é isso. Atendo homens e mulheres? Atendo. Só não atendo crianças, gestantes, eu não sou materno-infantil, né? É uma área que eu não me identifiquei muito. Mas o meu foco principal são nas mulheres. O meu público maior, Público maior né, são as mulheres. Tá, tá. Né? E que são, assim, as mulheres, elas estão mais abertas do que os homens a fazer os tratamentos, né? Elas buscam Exato, mais. é. Então, é um público muito maior. Não que os homens não precisem de cuidados. Claro, todo mundo precisa, tá? Mas eles também precisam buscar, como nós salientamos aqui. A pessoa precisa estar consciente, né? Dessa que ela mudança. precisa de mudanças, que ela precisa de ajuda profissional. E nesse momento, né, o meu público maior são as mulheres e eu estou aí atendendo, né, online. Em breve eu estou já para inaugurar o meu espaço físico lá na minha cidade, né, em Pontal. Mas, por enquanto, eu estou atendendo online, que funciona perfeitamente bem também, com a aplicação das ferramentas, né? De todo o protocolo aí, que eu trabalho com vários protocolos, né? E em breve também, para o pessoal lá de Pontal e da região também, que quiser fazer o tratamento comigo presencial, é só agendar o horário e ir até a clínica, Sim. né? Que em breve eu vou anunciar, né? Que eu já estou trabalhando no presencial e o online para todo o Brasil. Certo. E é uma gama de conteúdo, né? Que nós, seguidores, leitores, enfim, se beneficia com isso, né? Como profissional competente como você, né? Muito obrigada. A gente só tem que se beneficiar, só tem benefícios, buscando essa ajuda, buscando a ajuda de um profissional, né? Para ter uma vida saudável, sem dúvida nenhuma, Com né? certeza. Então não precisa sofrer, querer fazer tudo sozinho, né? Porque tem os profissionais capacitados para ajudar. Exatamente. E é difícil mesmo. Eu acho que é teimosia daquele que fala, não, eu consigo sozinho, daquela pessoa que fala, vou conseguir sozinho, não vai conseguir. Porque ela vai até começar, mas vai chegar uma certa hora, vai chegar uma hora que a pessoa vai desistir. Porque ela vê que ela vai ver que não vai conseguir realmente alcançar o que ela quer, né?
sozinha, fica difícil. E uma prova disso é o aumento das doenças crônicas não transmissíveis que estão aumentando cada vez mais. A obesidade, por exemplo, já está em mais de 60% só no Brasil. Então, é algo assim muito triste, né? Porque cada dia se formam mais profissionais de saúde e as pessoas estão ficando cada vez mais doentes. O que está acontecendo? Né? É a mudança de estilo de vida que precisa ser feita e as pessoas não estão conscientes disso, tá? E também tem aquele problema também de nem todo profissional está preparado para atender aquele paciente. Mas aí entra a questão da equipe. Se eu não consigo atender, eu vou transferir para um colega que consiga. Sim. Tá? Então, a minha vantagem no momento é que eu tenho as 2 formações, né? Então, eu tenho a graduação na ciência da nutrição, né? Só que aí, como eu estudo essas questões integrativas, eu me intitulo uma nutricionista integrativa. Então, já é um diferencial, um algo a mais. Porque o meu olhar, ao tratar a pessoa, ele é integrativo. Eu não vou apenas em um problema, eu vou investigar tudo. Até mesmo para eu identificar se tem alguma coisa que eu não consiga resolver para eu encaminhar essa pessoa. Certo. Aí, como terapeuta, eu tenho mais ferramentas, né, que eu posso agregar no meu atendimento, nos meus protocolos e entregar um resultado melhor e mais rápido para a pessoa que me procura. Ai, bacana. Que entrevista esclarecedora, que papo gostoso. Não dá vontade de parar, mas a gente tem que parar, né? E fora que a gente vai fazer vai fazer lives, a gente vai trazer bastante novidade aqui, né? Será um prazer. Inclusive, eu gostaria de falar as minhas redes sociais. Posso? Por favor. Então, eu estou com... Ai, gente, na realidade, são 3 Instagrams. Por quê? É o Alcione Costa Nutri, que é o meu individual. Alcione Costa Nutri. O da clínica física, que em breve estará em funcionamento, né? Que é Essenciale Clinic. Só isso. Tá. Essenciale Clinic. E o das terapias integrativas, que eu acabei colocando o nome do método. Está como Raio-X das Emoções. Raio-X das Emoções. Tudo junto e minúsculo, né? Tá. Então, lá tem bastante conteúdo também, bastante lives que eu já fiz. Tem muita coisa legal nos 3 Instagrams. Tem muito conteúdo, como eu falei. Eu gosto de contribuir, né? Então, eu disponibilizo muito conteúdo gratuito. Bacana. Então, nos 3 canais, né, nos 3 perfis, tem muita coisa. Então, deem uma olhada lá. Sigam, você que não está seguindo ainda, por favor, siga Alcione Costa Nutri, tá? Ela deixou as redes sociais, passou as redes sociais e entra lá, vê o conteúdo, pesquisam certinho e tá aqui, uma grande profissional. E, Alcione, bom, você passou seus contatos, tem mais alguma rede social que você esqueceu de passar? Ou? Tem o Quai, doutora Alcione Costa. Tá certo. Bom, eu só tenho que agradecer. Gratidão por você ter vindo de Pontal. Ela veio de Pontal pro meu programa. Olha só, hein? Foi um imenso prazer. Eu amei estar aqui. Muito feliz com a sua presença aqui, com essa entrevista muito esclarecedora. E só tenho que agradecer mesmo. Mais uma vez estou emocionada. E mais uma vez agradeço por tudo, né? Gratidão. Eu que agradeço pelo convite. Me sinto muito honrada por estar aqui. Tá? Você é uma pessoa maravilhosa. Desejo muito sucesso na sua carreira também. Né? Estamos aqui agregando para ajudar, né, as pessoas que estão aí nos ouvindo. Amém. Obrigada. Gratidão. Continue nos seguindo nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Até o próximo programa. Cheirinho de limpeza é aqui na Unishop Amai. Aqui você encontra tudo para a limpeza em diversos produtos das linhas Bianco Oral Care, Acept Gel, Tuf, Azulin, Higiene Pessoal Only, Tratamento Capilar BioHair, BioKids, Qualifood, Pós-Obra, Free Pet, Automotiva e muito mais. Lembrando que a Unishop Amai oferece todo o suporte para você, cliente, fazer sua limpeza com segurança e consciência. Unishop Amai facilita sua limpeza na sua casa, na sua empresa e no seu dia a dia.
vem pra cá! Rua Dr. Manuel Furtado, número 148, telefone 3662-0831, no centro de Batatais. Bye-High Modas. Na Bye-High você encontra looks modernos, despojados, sofisticados e acessórios lindíssimos e muito mais. Venha conferir na Rua 9 de Julho 160, no centro de Araraquara. Vem pra Bye-High.